Vamos lá então. Nesse vídeo eu quero desmistificar para você aquela conotação negativa que vem quando a gente fala de rotina. Porque a primeira coisa que vem na cabeça do jovem é que rotina é uma coisa ruim. Rotina é aquela vida do homem que vai cabisbaixo, da mulher que vai cabisbaixo, pegar o metrô na mesma hora, pega o ônibus na mesma hora e volta para casa depois de um dia de trabalho em que ele não faz nada de interessante. Embora isso seja parcialmente verdade, né, a outra parte da história é que a rotina ela te dá previsibilidade. E previsibilidade é bom porque ela te libera energia, né, necessária que você precisa ter disponível para lidar com o imprevisível. Né? Então vamos traduzir isso de maneira mais concreta quando a gente está falando de estudos. Né? Você provavelmente lembra da sua adolescência, da sua infância, em que você tinha o horário da merenda, você tinha o horário do almoço, você tinha o horário de ir para casa, você tinha o horário de acordar, né? Dependendo da casa em que você vivia, tinha tudo isso. E aí você lembra até com uma certa nostalgia dessa época, porque afinal de contas estava tudo muito fácil, todo mundo tem uma lembrança, não todo mundo, mas a maioria das pessoas tem uma lembrança cor-de-rosa da infância, porque afinal de contas era só você viver. Né? Então olha como ficou intuitivo você pensar, né? Porque já que todas essas coisas estavam pensadas para você, você não precisava pensar no que você ia comer, você não precisava pensar em que horas que você ia voltar para casa, como você ia voltar para casa, tudo isso já estava pensado para você, você só precisava se preocupar em viver. Né? Agora tenta transportar isso para a sua vida de estudante, tenta transportar isso para a sua vida de jovem profissional que está estudando para concurso, para Enem, para vestibular. Né? Você tem isso planejado? Você tem um horário para acordar? Você tem um horário para comer? Você tem um horário para merenda? Um horário para estudar separado? Você tem um horário para voltar para casa? Tudo isso já está pensado com antecedência ou você precisa pensar tudo isso no seu dia a dia? Porque o que acontece? Se você não tem planejado isso com antecedência, você precisa pensar, você está tirando uma energia que você precisava para os seus estudos e você está gastando pensando nisso todo dia. Né? E aí, daí vem aquela ideia que eu reforço tanto, né, que é um dos 3 passos fundamentais do estudo, que é você planejar. Né? Por quê? Quando você planeja com antecedência, o que você está fazendo é liberando todos os dias toda aquela energia que você ia gastar pensando em o que você vai comer, onde você vai comer, como que você vai comer, que horas que você vai dormir. Tudo isso você está deixando livre para se focar naquilo que é verdadeiramente importante, que é os seus estudos. Então existem alguns contextos em que isso está facilitado para você e você percebe isso. Por exemplo, se você tem algum cursinho, seja ele para concurso, seja ele para vestibular, né, ou para residência médica, né, você vê que tem um horário certinho, você já tem um calendário de estudos pronto, você já tem um dia para fazer o simulado pronto. E aí você não precisa pensar nisso, né, porque dá um trabalhão pensar nisso. Dá muito trabalho você pensar que horas, como, onde, o que você vai estudar. Não, já pensaram, você pagou alguém para fazer isso. Né? E olha como de repente você está livre, né, para estudar. Alguém já te falou, ó, você precisa estudar isso até o dia tal. Tá tranquilo. O seu trabalho agora é só estudar. Né? E como que isso se aplica no seu dia a dia? Né? Vamos tirar, tentar sair um pouco aí desse contexto de cursinho. Pega no seu dia a dia. Né? Você sabe o quanto é ruim quando acontece uma coisa que você não estava esperando. Porque afinal de contas, né, desculpa, mas assim, para mim nunca me ligaram no meio da noite, ou nunca me ligaram de dia para falar, olha, você ganhou na Mega Sena. Quando me ligam do trabalho é geralmente porque deu alguma bucha, né? Se você trabalha, você sabe muito bem o que é isso. Quando acontece uma coisa imprevisível, não é que você gosta, né? Geralmente te tira do eixo, né? Quando você está estudando e você está planejando, você está na faculdade, né? Parece legal, e né, aconteceu um imprevisível, a gente foi para uma festa imprevista. Não, estou falando da vida real aqui. Né? O quanto é bom quando você sabe exatamente o que esperar, como esperar, né, de que maneira esperar, para que você consiga ter uma segurança em volta disso. Eu acho que essa é a grande palavra aqui. Né? Qual que é a segurança que você tem para você conseguir fazer as outras coisas que você precisa? Né? Vou fazer uma analogia aqui para ver se fica mais fácil de entender. Né? Quando você está ganhando dinheiro, é melhor você ter um dinheiro que pinga na sua conta todo mês, que é o salário, né? Um investimento que te dá uma renda fixa todo mês, ou é melhor você não saber se mês que vem vai cair um dinheiro na sua conta ou não, se cair pode ser que caia 1 milhão, afinal de contas você ganhou na Mega Sena, ou pode ser que você apareça uma dívida, pior ainda, que você não estava prevendo. Né? Desculpa, não é difícil de pensar, que é muito melhor ter um salário pingando todo mês na sua conta. Né? Então, com esse salário você vai saber quanto que você precisa gastar com as suas contas todo mês. Você vai saber o quanto que você pode gastar com roupa, quanto você pode gastar com um presente para você pode comprar um celular ou não.
né? Você planeja a sua vida em volta daquele salário. É a mesma coisa. Só que pensa que ao invés de salário, você está usando energia para os seus estudos, né? Você sabe o quanto você tem toda semana, você sabe o quanto você tem todo dia e o quanto que você pode se permitir gastar com uma coisa ou não, né? Então, quando você não segue isso, a sua reação primária, fisiológica, absolutamente normal é estresse. Então, você sabe da sua experiência empírica, né, o quanto é ruim de ser acordado no meio da noite. O quanto é ruim quando alguém te liga para te dar uma notícia que você não estava esperando. O quanto é ruim quando você está esperando comer e o seu corpo sabe que está mais ou menos na hora de comer e você não come, né? O quanto é ruim, o contrário também, quando você não quer comer e você é forçado a comer, né? O quanto é ruim você não conseguir dormir quando você estava esperando dormir. Não conseguir dormir, desculpa, quando você estava esperando dormir, né? Então o seu corpo ele é feito para ter previsibilidade. Essa ideia é até um pouco, eu não vou falar juvenil, assim, mas é um pouco imatura, né, de achar que a vida tem que ser essa coisa de emoções. O seu corpo não foi feito para ter grandes emoções assim. Aliás, né, até fisiologicamente, quando você tem grandes emoções, porra, uma emoção muito, muito forte, quando você é mais adulto, você infarta, né? O seu corpo não foi feito para grandes emoções. Seu corpo não foi feito para grandes emoções. Seu corpo foi feito para segurança. Seu corpo foi evoluído ao longo dos séculos e séculos para ele ter segurança, para ele saber o que ele vai comer amanhã, para ele saber onde ele vai dormir, para ele saber que ele não vai morrer, né? E fisiologicamente é isso que acontece quando você tira ele da rotina. Ele não sabe o que vai acontecer, então ele não sabe se ele vai passar fome, se ele não vai dormir, se ele vai morrer ou não, porque o nosso corpo ainda acha que a gente está sendo atacado por predadores, né? O que você está fazendo, planejando com antecedência, é tirando todos esses fatores de estresse, liberando essa energia para, caso apareça um predador, caso apareça um imprevisto, você está pronto, né? E no nosso caso, no nosso contexto de estudo, pelo amor de Deus, não é que tem uma onça atrás de você, mas se tem um bicho correndo atrás de você, se chama prova, e você precisa estar pronto para encarar ele. Como que você faz? Você encara ele todo dia um pouquinho, você estuda todo dia um pouquinho, né? Você prevê que você vai encarar ele num certo horário, e aí você já sabe que vai esperar aquele nível de estresse abaixo, você respira tranquilo, porque você está todo dia encarando ele um pouquinho, ao invés de ficar pensando se você vai comer ou não. Como que isso se aplica na sua vida prática? O que você precisa fazer o que eu faço também no final de semana, planeja com antecedência. Usa o Google Calendar, né? Você tem um dos maiores recursos que já inventaram é o Google Calendar. Por quê? Porque além de estar disponível em todos os dispositivos, então está no seu computador, está na droga do seu celular, né? Às vezes se você tem um smartwatch, está no seu relógio também, e aí ele vai te dar um aviso, ele vai falar assim, ô João, ô Maria, tá na hora de comer, cara, tá na hora de dormir. Você planeja com antecedência. Começa a fazer esse teste. Pega por 5 dias. Não precisa ser nem uma semana. Pega por 5 dias. E testa. Eu vou dormir na mesma hora. Eu vou acordar na mesma hora. Eu vou almoçar na mesma hora. Eu vou estudar na mesma hora. Começa a fazer esse exercício e você vai ver o quanto, de repente, a sua vida vai começar a lembrar aquela sua vida de infância. Porque você não pensa mais nessas coisas. Planeja com antecedência o que você vai comer também. Planeja com antecedência. Tenta ser para você mesmo o que os seus pais eram com você. Começa a se tratar de um jeito, né, como se você fosse uma pessoa responsável, né, por cuidar de outra, que é você mesmo, porque né? Se trata como se você fosse uma pessoa de quem você tem que cuidar, porque é isso, no final das contas. Quando você fica mais velho, né, deixa de ter a figura de pai e mãe assim como responsável principal e você ser o responsável principal. Então comece a se tratar do jeito que você gostaria de ser tratado. Né? Comece a se planejar, comece a se tratar bem, comece a planejar que horas que você vai comer, uma coisa gostosa, que horas que você precisa descansar, porque você não pode também ser um empregado ruim, que está de má vontade, mas também ser um chefe pior, que te chicoteia e não te deixa comer e vive te colocando sob estresse. Não. Comece a se tratar bem. Comece a te dar um pouco de segurança. E você vai ver como tudo vai ficar mais leve. Né? Porque o que você quer é sempre liberar o máximo de energia possível para poder se focar nos seus estudos, se focar como é que se diz, em revisar, né? Se focar em eventualmente algum imprevisto que pode aparecer. Né? Então pega um final de semana, planeja, usa o Google Calendar, começa a jogar no seu calendário que horas que você vai comer, o que você vai comer, né? Que horas que você vai dormir, que horas que você vai estudar, quanto tempo você gasta de transporte, porque a maioria das pessoas esquece disso, né? Desconsidera, acha que a hora que acaba o cursinho, de repente você está em casa, a hora que acaba o trabalho, de repente você se teletransporta para casa. Não, começa a planejar isso com antecedência e repara que como vai começar a aparecer blocos de horários livres, vai começar a aparecer os blocos de horários que você está absolutamente ocupado, e aí o segredo também é você respeitar esses horários.
né? Pega, então se você diz que você vai dormir às 10 horas no calendário, desliga a droga do celular tipo às 9h30 e vai dormir às 10, cara. Porque senão não serve de nada também você falar que está se planejando e quer ser produtivo, né? Não adianta nada também, né? O que você tem que fazer é se planejar e seguir, porque assim você vai ter segurança, né? Também não adianta nada você querer ter segurança e não seguir a sua própria segurança. Mas faz esse teste, faz por 5 dias. Né? O segredo dos estudantes que vão bem, o segredo dos concurseiros que vão bem é que eles tinham rotina, porque rotina é previsibilidade, rotina é aquele dinheiro caindo todo mês. Né? Rotina é aquilo que vai te proteger contra a insegurança da prova. Né? Espero que esse vídeo tenha ficado não muito abstrato também, e no futuro eu planejo gravar uma série de aulas em que eu tento mostrar tudo isso de maneira bem prática, como é que você cria também um horário no dia a dia, hora a hora, porque eu tenho a impressão que às vezes eu gravo as aulas e fica muito abstrato, né? Então eu estou pensando em fazer isso eventualmente, né? Me deixa aqui nos comentários se você acha que isso é uma boa ideia, me dá algumas ideias aí também de que tipo de assunto que você gostaria de ver, porque eu estou querendo sair um pouco da abstração e trazer isso um pouco mais da prática para vocês. Né? Mas eu quero fazer isso num contexto muito específico e não também ficar só uma aula de Excel, pelo amor de Deus, né? Mas mostrar de maneira prática como é que você faz isso. Né? Eventualmente eu penso em fazer isso. E se você tiver outras ideias, outros assuntos que você gosta de ver ou gostaria de ver, manda aqui nos comentários que eu gravo um vídeo. Né? Por hoje é isso. A gente se vê na próxima. Até mais.